Oi, seguividas, já estou devidamente maquiada com o filtro do Instagram para a gente fazer a live sobre as meias compressivas. Vamos entrando, isso é uma live super especial com a doutora Juliana. Falem se o som tá legal. Eu vou buscar meu foninho. Deixa eu ver se tá aqui. Com o foninho fica bem melhor. Aê, pessoal entrando. Vou pôr meu foninho, gente, eu tinha esquecido. Aguardar a doutora entrar. Boa noite, gente, ó. Comentem, mandem coração que eu gosto da participação de vocês. Motiva a gente, tá? Chegou atrasada, não. Tá bom o som? Vamos esperar a doutora entrar. Eu mandei um alô para ela. Isso. Ai, é a única voz que eu tenho, tá? Ó, o doutor Francisco. Vocês não reclamam da minha voz, não, viu? Que eu tenho. Como é que fala? Já sofri bullying por causa da minha voz, viu? Então vocês falam mal da minha voz, não. Vamos esperar a doutora entrar. Eu mandei um alô para ela, mas ela não respondeu, mas ela deve estar conectando. Com o foninho fica bem melhor, né, gente? Oi, oi! Super ansiosa para essa live sobre as meias, né? Porque faz parte da nossa vida, uma relação de amor e ódio, né? Gente, esperando. Depois eu mando por direct, tá? Você está perguntando das meias coloridas? Depois eu mando por direct. Vocês me chamam lá. Vamos esperando a doutora Juliana. Quantas horas aí no relógio de vocês? No de Minas aqui já tá no horário oficial de Minas, já tá na hora. Gente, eu anoto todas as questões aqui, tá? Não deixo nenhuma para trás. Sério? Credo, aí. 19, 14. Ai, ai. A doutora Juliana entrou. Ela entrou, já vai. Nossa, gente, aqui em Minas Gerais o trem é doido. Vou falar pra vocês que hora que é meu. Olha. Ai, não dá pra ver. Quer ver? 19h30. Tô falando, ó. Nossa, depois eu tenho que arrumar. Oi, doutora. Olá, tudo bem? Tudo E aí? jóia? Que linda! Olha, nossa, essa live esperada, viu? É.
Tanto de pergunta, Agora, tanto de dúvida. acabei de dispensar um paciente, estava super desesperada, porque eu falei, gente, eu não vou conseguir começar a live na hora, mas deu certo, graças a Deus. Ah, que Deu gracinha. tudo Não, mas é certinho. porque eu que sou atrapalhada mesmo, eu comecei uns minutos antes. Até perguntei a hora aqui para eles. Legal. Gente, olha, essa é a doutora Juliana. Não a conheço pessoalmente, somente por acompanhar aqui no Instagram, tá? E aí, vocês já estão observando que eu sempre estou buscando trazer profissionais diferentes, né? Pra gente trocar experiências, ouvir diversos profissionais sobre diferentes assuntos e não ficar sempre com a mesma pessoa. O doutor Oz está aqui com a gente, ele mandou um oi. Você conhece, doutor Francisco José Oz? Conheço de vista. Então, De vista. Dos ele congressos. foi um médico que fez meus procedimentos, já esteve aqui na live com a gente. E aí, ó, o pessoal comentando, aqui é tudo profissional de alto nível, né? E eu fico muito contente por vocês aceitarem, né, essa disponibilidade de conversar com a gente. Então, se apresente, fique à vontade. E aí, você pode conduzir do jeito que preferir. E eu tenho umas perguntinhas aqui que eu vou fazendo, a gente vai conversando, tá bom? Tá, joia. Bom, meu nome é Juliana Pugina, eu sou paulistana, nasci aqui em São Paulo, sou filha única, Oh. nada, né? Ah, né, Fiz não. faculdade de medicina em Campinas, na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp. Ah, que legal. Terminei a faculdade em 2008, tem 12 anos. E fiz residência de cirurgia vascular e de cirurgia geral e cirurgia vascular aqui no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, aqui em São Paulo. Oh. Depois USP é fiz top. doutorado. Tô terminando, eu vou provavelmente defender minha tese de doutorado, se Deus quiser. Então você é uma doutora com doutorado? Você é uma doutora com doutorado, olha que chique. Ninguém mais vai poder falar nada. Isso é importante. É porque eu fiz mestrado, né? E eu brinco, né? Com as pessoas, com os médicos, né? Que legal. Isso mostra que gosta de estudar também. Não vai poder falar nada. Ninguém vai falar nada. Não. Você está certificada. Meu doutorado foi minha tese, né? Meu trabalho de doutorado foi em úlcera venosa, em úlcera varicosa. Olha. Então, eu estudei bastante a parte de tratamento venoso, né? Então, a gente fazia o tratamento com radiofrequência de safena, que é um dos tipos de tratamento de safena que existem, de termoablação. E a gente fazia também um curativo compressivo multicamadas, que é um curativo importante aí no tratamento das úlceras, né? Úlcera é uma coisa que também pode acontecer no pós-trombose, né? É o nosso medo, doutor. Eu converso com as meninas aqui, com as seguidas, com os rapazes, e a gente tem medo. E tem que ter mesmo, porque essas feridas são super difíceis de tratar, né? Então, quando elas aparecem, a gente precisa fazer um diagnóstico bem feito do que está acontecendo com a circulação e fazer uma compressão adequada da perna. Então, eu estudei bastante compressão por conta da minha tese, por conta do meu trabalho, e depois, ao longo do tempo, eu fui dando muitas aulas de compressão, fui convidada para ser a coordenadora do Advisory Board, que é o pessoal que faz o aconselhamento científico da Sigvalis, que é uma das marcas meia que existem no mundo, uma das ótimas marcas que existem. E já também já aconselhei o pessoal da Jobst, né, da BSN Medical, que também é um outro tipo de meio. Então, eu dei muita palestra, muitas Nossa, aulas, hoje nós tá chique, gente! E aí eu vou falar um monte de coisas polêmicas hoje aqui dos estudos, que vocês vão ficar de cabelo. Bora lá! Tô ansiosa, eu gosto. Primeira coisa que a gente... Tem vários mitos sobre meia elástica, né? Muita coisa que muita gente fala que é verdade em termos e outras coisas que não são verdade. O que a gente sabe, o que a gente tem boa evidência científica hoje
para compressão elástica no tratamento da doença venosa é principalmente para a melhora de sintomas. Então, a gente sabe que a melhora de sintomas é muito importante, principalmente para quem tem insuficiência das veias, quem tem na síndrome pós-trombótica, então, são pessoas que têm muita alteração das veias, então essas pessoas elas vão se beneficiar muito da terapia de compressão no sentido de sintomas, de sentir a perna menos pesada, menos cansada, menos inchada. A gente tem uma evidência média para progressão da doença venosa. Até isso é uma coisa muito interessante que apareceu nos artigos nos últimos anos. É uma controvérsia enorme que está acontecendo uma discussão grande que está acontecendo na literatura, que é uma coisa que interessa muito vocês, que são os pacientes que têm trombose, porque não sei se vocês acompanharam, se você acompanhou nos últimos anos alguma mudança na literatura científica com relação ao uso de meia elástica no pós-trombose. É um caos. Eu vou contar o caos para vocês, o que aconteceu. O caos foi o seguinte. A gente, até 2016, a gente tinha alguns estudos científicos pequenos com uso de meia elástica no paciente que já teve trombose. E esses estudos pequenos, eles mostravam que existia um benefício do uso da meia para o pós-trombose. Não só para diminuir sintomas, mas também para evitar a progressão da doença venosa, da doença de pele, né? Da dermatite ocre, que é aquele escurecimento da pele da perna, da lipodermatosclerose, que é quando a pele fica dura, parecendo uma casca de laranja e toda infiltrada, toda inflamada, que no final, se não tratado, culmina com a úlcera varicosa. Então, o que a gente tinha de evidência? Que esses pequenos estudos científicos mostravam que se você usasse direitinho a meia elástica de compressão adequada para o seu caso, você não aumentaria o risco de você ter uma ferida ou uma alteração de pele. É isso que a gente tinha até 2016. Aí, um belo dia, eu gosto muito de ler artigo científico, eu estou sempre lendo e vendo e tal. Eu abri um artigo científico que era um guideline, então consenso internacional de uma revista que chama Chest, que é dos cirurgiões torácicos dos Estados Unidos. E cada 3 anos eles editam esse guideline sobre trombose. Não sei se você já ouviu falar no Chest. Ele é bem famoso, assim, entre os como guideline de tratamento de trombose. Então, a gente tem um em 2012, que foi um guideline mais sobre tratamento medicamentoso, sobre cirurgia. E esse guideline de 2016 foi especificamente de tratamento medicamentoso de compressão. E aí estou lá. E compressão. Estudos que apareceram sobre trombose, tal. E eis que eu me deparo com uma frase assim: a meia elástica não é indicada no paciente que tem trombose para evitar a síndrome pós-trombótica. Nossa, tá rodando aqui para mim. Conseguiu ouvir? Vou contar de novo. Eis que eu me deparo com a frase. Com a frase que é o seguinte: a meia elástica não é indicada para o paciente pós-trombose para evitar a síndrome pós-trombótica, que é essa alteração de pele. Aí eu falei, nossa, por que eles colocaram isso, né? Por que eles se colocaram contra o uso da meia elástica nesses pacientes, sendo que é uma coisa que a gente sempre fala para o paciente, sempre falou para o paciente: olha, use meia elástica, senão você vai ter uma ferida, use meia elástica, senão você vai ficar com a perna preta, coisas assim. Então, por que eles se colocaram contra isso? Eu fui atrás de ver os artigos científicos que eles utilizaram para se embasar
para dar essa informação e por que ou de onde eles tiraram isso, né? Porque na minha cabeça isso era ponto pacífico, tinha que usar meia elástica. E aí eu fui atrás de saber o que tinha acontecido. Essa evidência científica do CHEST aí, do guideline, de não utilizar a meia elástica, de eu não ter necessidade de usar a meia elástica, vem de um estudo chamou SOX Trial, que foi um estudo feito na Inglaterra com 800 pacientes. Como é que esse estudo foi feito? Eles pegaram 2 grupos de pacientes, 400 de cada lado, e num grupo eles usaram meia elástica de 30 a 40 milímetros de mercúrio, que é uma meia elástica de alta compressão, até a virilha, então uma meia 7/8, em pacientes que tiveram trombose, durante 2 anos. E o outro grupo não usou meia elástica. E aí eles acompanharam essas pessoas para ver o que ia acontecer. E a probabilidade de aparecer as alterações de pele, né? Então a dermatite ocre, a inflamação, que o eczema de Stase, a esclerose e até a ferida, foi igual nos 2 grupos. Não deu diferença. E aí, bom, eu li um estudo enorme, ele foi publicado numa super revista bem conceituada, né? E eu falei, gente, mas não é possível, não é o que a gente vê na prática. Na prática, a gente vê que o paciente que usa meia elástica, ele tem menos complicação. Tem benefício. Tem benefício. Então, por que isso aconteceu? Então, daí depois, com o tempo, a gente foi vendo algumas críticas a esse estudo. Uma das críticas foi a seguinte: desses pacientes que tinham que usar a meia elástica durante 2 anos, só 60% usaram efetivamente. Ah, é o que acontece com a gente. Exato. E aí é que vem o grande problema da meia elástica, né? Para todo mundo, que é a adesão ao tratamento, né? E você efetivamente usar. O que eu falo para os pacientes? Gente, a gaveta não é para a gaveta usar a meia. A gaveta não vai ter trombose. A meia só funciona quando tá na perna. Isso é uma coisa, parece besta, mas não é. A meia, ela só tem ação enquanto ela tá na perna. Então não adianta nada você usar a meia 1 hora por dia e não usar nas outras 23 horas. Segue vidas. Então, ela só vai funcionar. Então não adianta assim, ontem eu já usei o dia inteiro, então hoje eu não preciso colocar, né? Não, então você zerou, todo dia zerou. Então todo dia você tem que colocar a meia elástica, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, principalmente se você fica muito tempo com a perna para baixo. A meia ela vai ser efetiva somente no período que você tá com a perna para baixo. Se você tá com a perna para cima, você não precisa da meia. Só então você tem 2 alternativas. Você pode andar plantando bananeira ou você pode pôr a meia na perna. Tem essas 2 opções. Amei. Se você quiser andar de cabeça para baixo, também vai ser igualzinho, tão efetivo quanto a meia. Que a gravidade faz o serviço, não precisa da meia, né? Exatamente. Ou então ficar o dia inteiro com a perna para cima, deitado. E é o que eu falo principalmente dos pacientes de ferida, porque a úlcera venosa ela é muito beneficiada pela compressão. É a doença que a gente tem a melhor evidência científica de tratamento com compressão. É a úlcera venosa. Então, a úlcera não fecha se você não usar a compressão. Então, você precisa fazer a compressão. E só que essa compressão ela tem que ser contínua, né? Então, só ser retirada quando o paciente está com a perna para cima, né? Na úlcera, às vezes, até a gente deixa o paciente dormir com a compressão, eventualmente, dependendo do tipo de compressão que ele está usando, né? Tem vários mitos em cima das meias, né? Mas só para a gente concluir aquele assunto todo, outros estudos... A adesão, então, foi a principal questão nesse estudo. Nesse estudo. Então, se vocês ouvirem, né? Tem médicos que leem, outros que não leem, ou que são estudados, outros que leem en passant. Então, para a gente conseguir chegar num consenso disso, a gente teve que pegar informações de vários estudos, não só desse guideline específico que saiu em 2016. E quando saiu esse estudo, muitos vasculares e outros médicos começaram a falar para os pacientes de trombose não usar meia, porque não tinha diferença. Mas eles esqueceram de analisar esse estudo de uma forma mais a fundo
para poder entender se realmente ele tinha alguma validade. Não que ele não tenha validade nenhuma, mas a gente tem esse porém. Replicar na nossa realidade também. Outros estudos foram aparecendo, grandes também, mostrando evidências, só que ainda tem essa discussão. Se você for ler literatura científica hoje, a gente ainda não tem certeza absoluta cientificamente de que você usar meia elástica realmente vai fazer com que a sua perna fique limpa e você não tenha ferida, nem nada disso mais pra frente. Porém, o que eu acho como profissional, minha opinião, independente do que tem na ciência, minha opinião profissional, acho que vale a pena usar. Porque é um tratamento sem contraindicações, né? Ele não tem efeitos colaterais importantes, ele traz benefícios nos sintomas. Então, ele só tem coisas boas e muito pouco risco. Então, se ele tiver uma chance, mesmo que seja pequena, de evitar que você progrida para uma doença mais grave, para uma alteração de pele, fantástico. Acho que é ótimo. E hoje a indústria ela já melhorou muito a questão de materiais, de aparência das meias. Então, é diferente hoje a gente falar para o paciente usar meia, desde que a gente oriente o paciente a usar da forma adequada, porque isso é uma coisa que acontece muito também. Os pacientes, às vezes, têm dificuldade de usar meia porque não foram ensinados a colocar a meia de uma forma adequada. Né? Você precisa colocar a meia de um jeito certo para que seja rápido para colocar. Porque outra queixa muito frequente, eu demoro 1 hora para colocar a meia elástica. E isso tudo é técnica. Então, tem técnica para colocar a meia. Eu até, para quem não sabe, eu tenho dificuldade. Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube, lá do Instituto Circular, que é um vídeo que deu muito sucesso no YouTube, tem mais de 500 mil views, que é um vídeo que eu coloco a meia elástica na minha perna em 30 segundos. Que legal, eu vou ver. Então, e ensino como dobrar a meia, como fazer para colocar essa meia de uma forma que seja mais rápida e também aonde que você tem que deixar a meia. A questão de... Tem uma outra questão que é muito debatida também e tem muita controvérsia na indicação entre os médicos, é o tamanho da meia. Tamanho, teve muitas perguntas. Se é meia elástica, meia calça, se é 7/8. O que a gente tem de evidência científica? O mínimo que a gente precisa é meia 3/4. Por quê? Porque a bomba da panturrilha é o principal local que a gente vai ter que estimular aí para ajudar o retorno venoso. Exatamente. E também do joelho para baixo é onde acontecem as principais alterações de pele, né? Então, geralmente, quando tem a dermatite ocre, quando tem a lipodermatosclerose ou úlcera, ela acontece ali no tornozelo. Então, é a área que precisa de melhor compressão e é a área que precisa ter o melhor controle do inchaço. Porque todas essas alterações de pele, todas essas complicações, o fator número 1, que é o que começa, o estopim para começar a dar problema, é o inchaço. Então, o controle do inchaço é super importante. Quando que eu indico meia 7/8 ou meia calça? Meia calça eu não indico nunca. Eu, Juliana Pugina, nunca indico meia calça. Porque meia calça aperta a barriga, porque meia calça é difícil de tirar para ir no banheiro. Vai no banheiro, Jesus! É horrível, é calorento. Então, só se a pessoa quiser muito, falar, não, eu só quero usar meia calça. Por favor! Não tem. Por favor. Mas se não for, se ela não pedir, eu não prescrevo. Porque eu não vejo benefício, realmente. Não vai ter adesão. A compressão efetiva que acontece ali naquele pedacinho de coxa, de glúteo, ela é muito baixa. Porque não sei se vocês sabem, mas a compressão da meia a gente mede no tornozelo. Então, aquele 20, 30, 40 é a medida. Depois alivia, né? Depois alivia. E ela vai aliviando gradativamente. Então, quando chega aqui em cima, já é muito pouca compressão. Só vai servir para te chatear, te deixar desconfortável. Sim, então, eu nunca verdade. faço meia calça. Meia 7/8. Quando que eu uso meia 7/8? Eu uso nos pós-procedimentos de varizes, de vasinhos de aplicação, de cirurgia de varizes. Nesses casos eu uso porque eu gosto de fazer a compressão em cima da onde eu tratei. Então, se eu tratei coxa, eu vou precisar de uma meia 7/8. Casos que um paciente tem edema, inchaço muito severo que acomete coxa. Então, o inchaço da pessoa, às vezes, linfedemas graves, que a pessoa também tem inchaço na perna, na coxa, enfim. Caso muito severo. 7/8.
Casos da pessoa que tem varizes muito grossas acima do joelho e que ela se sente incomodada de usar 3/4. Porque às vezes a meia 3/4, dependendo do tamanho da variz da pessoa, pode garrotear ali o local e aí ela sente um incômodo. Aí eu prescrevo 7/8. Fora isso, mesmo que tiverem algumas varizes acima do joelho, mesmo que tiver insuficiência da safena ou da veia femoral, por exemplo, que fica acima do joelho, não necessariamente você tem que usar meia 7/8. Isso é o padrão de literatura. Mas é óbvio que cada um deve seguir aquilo que o seu médico prescreveu, porque cada caso tem uma particularidade. Exatamente. Um histórico. Eu não estou olhando, eu não estou olhando a perna de todos vocês, então eu não consigo indicar a melhor meia. Está seguindo o que está na literatura, que é considerado padrão. Mas na dúvida, se você estiver na dúvida, você tem lá uma meia 3/4, uma 7/8. Ah, doutora, se eu usar 7/8 vai ser melhor? Não. Não tem evidência de que a 7/8 vai fazer você ter menos complicações, você ter menos probabilidade de ter uma nova trombose ou mesmo que a trombose tenha sido proximal, mas na coxa, por exemplo. Proximal. Mesmo que tenha sido proximal. Nesses estudos, nem todos usaram meia 7/8. E todos esses estudos que a gente tem de tratamento com meia e paciente que teve trombose, alguns usaram 3/4, outros 7/8, e não tem diferença nesses estudos. Então, nossa, estou ficando muito feliz. Que alívio! Não tem evidência científica que embase a necessidade absoluta de você usar uma 7/8 ou uma meia calça. A não ser que isso seja por conta de sintomas que você tenha do joelho para cima. Aí sim, você vai usar porque você tem sintomas ali. Mas para evitar a progressão da doença, para evitar você ter complicação e para evitar ter nova trombose, o que a gente tem de evidência científica hoje, 2020, até agora, dia 14 de julho, é a meia 3/4. Só que ciência é assim, sabe? Amanhã muda, igual eu contei essa história de 2016. Eu estava lá de Bela lendo o meu artigo e apareceu uma coisa totalmente diferente. Porque vão aparecendo novos estudos e novas coisas. Isso está sendo pesquisado ainda não está definitivo, não encerrou, né? Está em processo. Ainda está em processo de descoberta e muitos estudos estão saindo ainda sobre isso. Falei muito já, vamos ver. Nossa, mas assim, eu acredito que eu tô assim, até um pouco em choque. Não é choque, mas é porque a gente conversa. Eu já sabia dessa questão do 3/4, mas eu vejo quanto que existe um sofrimento por parte das pessoas que precisam fazer o tratamento de não conseguir usar a meia calça. E a gente fica assim, porque imagina, eu tô em Minas, né? A gente tá supostamente no inverno, mas aqui tá calor. Agora são 8 horas e tá quente. Agora imagina o Nordeste. Imagina. E eu converso com as pessoas de lá. Então, não dá, entendeu? Não tem como. Informação é o que liberta, né? O que a gente tem de informação é isso. Infelizmente, você precisa estar antenado, né? Como médico, e ler esses artigos e estar em cima, estudar, e as coisas acontecem muito rápido. Talvez essa informação não tenha conseguido chegar em todo mundo. Sim, por isso vira trombose. Você tem uma importância muito grande nisso de levar uma informação bem embasada cientificamente para as pessoas. Eu me preocupo com isso. Eu também, durante a minha trajetória, uma das grandes coisas que montaram muito a minha carreira foi trazer informação. Eu comecei a minha carreira de vascular fazendo um blog que chamava Pernas para que te querem, que depois virou esse Instagram, depois virou Facebook, enfim, YouTube, e isso foi crescendo. E muitos médicos me seguiam, porque tinham dificuldade de encontrar uma informação tão fácil, né? De resumida, enfim, porque são muitos artigos, são muitas coisas. Eu sou super nerd, então eu adoro ler. Então, não, e eu fico contente. Eu estudando e já passo. E eu fico contente, doutora, porque
para ter disposição para fazer um doutorado, e quem está na área acadêmica sabe as exigências, o rigor que é cobrado dos estudantes, de tudo, isso realmente é louvável, porque você está tendo acesso a um conhecimento de ponta, que é aquilo fresquinho que está saindo na ciência, que é extremamente mutável. Isso que você está falando, está sempre mudando. Então, às vezes, aqueles profissionais que não têm o gosto pela leitura, pela pesquisa científica, ficam mais aquém, né? Um pouco assim, deixam a desejar nessas questões, e a gente, enquanto paciente, vai sofrer o efeito disso. E aí eu até falo aqui, né, no canal, gente, procura a opinião de um profissional, de outro e de outro. E depois você agarra na mão de Deus e vê qual que mais se adequou, aquilo que você mais sentiu confiança, postura ética, valores, tudo. Porque a gente não pode ficar fechadinho no mundinho e acreditar só naquilo, né? Vai pesquisar, vai estudar, né? Um bom profissional, ele aceita ser questionado, perguntado, ele vai te falar, nossa, isso saiu aqui, até onde eu sei é aqui, mas eu posso pesquisar, entendeu? E aí a gente já valoriza esse tipo de profissional. E aí, doutor, você falando dessas novidades, teve uma pergunta que isso também eu sempre fiquei pensando, sobre a questão de ponteira e sem ponteira. Você poderia falar um pouquinho? Porque nós mulheres queremos usar sandalinhas. Não tem diferença, tá bom? Porque o que a gente precisa? Então, um artigo super interessante, depois eu posso mandar para você, eu quero. É um artigo sobre mitos de compressão. Eles juntaram um grupo de pesquisadores que só pesquisam compressão e foram quebrando vários mitos sobre a compressão. E um desses mitos era a necessidade absoluta de compressão do pé. Nesse artigo especificamente, eles mostram algumas evidências de que talvez não seja tão necessário assim a compressão do pé como um todo. Particularmente, eu gosto, porque no meu entendimento, eu acho que a fisiologia do pé é importante para o retorno venoso. Claro que a panturrilha exerce um peso muito grande nesse retorno, mas o pé tem a sua influência. Então, acho que vale a pena, se puder, fazer uma compressão do pé, mas os dedos, aqui essa parte dos dedos, não tem lógica fisiológica a gente necessitar de compressão aqui. Qual que é a lógica de você comprimir o pé? A gente tem na planta do pé um monte de veias. E um dos mecanismos de retorno venoso é que quando você pisa no chão, imagina, você comprime essas veias. Tipo uma esponjinha, né? Tipo uma esponja, que é chamada esponja plantar. É um dos jeitos que a gente chama isso. É isso mesmo. Como a gente espremesse uma esponja, e é uma das coisas que fazem com que o sangue movimente. Não é o principal mecanismo. O principal mecanismo é a movimentação da musculatura do membro inferior, da perna, principalmente panturrilha. Mas é um dos mecanismos que ajudam. E se a gente puder comprimir ali, melhor. Né? Então, eu acho que vale a pena ter o pé, mas a ponteira em si, no dedo, não tem essas veinhas aí. Então, não vai fazer diferença nenhuma usar com ponteira ou sem ponteira. Ou sem ponteira. Tá? Ótimo. Então, tá. Agora, uma dúvida que às vezes aparece é: eu preciso de uma meia que vá até o pé? Essa é uma questão que, nesse artigo, eles falam que talvez não. Talvez não seja o caso. Tipo canelito? Tipo um canelito. Então, não sei, não tem uma grande evidência científica sobre isso. Então, eu, particularmente, para os meus pacientes, não indico meia sem pé, por enquanto. Pode ser que apareçam novas evidências científicas aí depois que eu me convença. Por enquanto, não me convenço, não. Mas eu fui pelo conforto. Eu já experimentei, não me senti, sabe, segura, confortável. Parece que eu precisava da compressão no pé. Eu fui de experiência mesmo. Falei, eu vou comprar. Eu não gostei. Eu tive uma sensação de que não estava ajudando. Estava meio que dificultando o sangue do pé a subir. Mas é uma coisa totalmente da minha experiência pessoal, né? Nesse artigo essa questão do canelito.
A coisa mais interessante que eu li nesse artigo, que me marcou muito, foi que eles têm um estudo que viu que a compressão elástica, ela atua mais nas veias profundas, então que são as veias que são acometidas pela trombose, do que nas veias superficiais, que estão mais perto da meia. Porque a gente imagina, a meia está comprimindo ali, se é uma variz, ela vai comprimir super a variz e lá dentro ela não vai comprimir tanto assim, mas não é verdade. Eles fizeram um exame de ressonância magnética na perna dos pacientes com meia e sem meia, mediram o tamanho da veia. E a diminuição do diâmetro da veia dentro da perna do paciente é maior do que a diminuição do diâmetro das veias superficiais. Nossa, que legal! Então, mesmo por isso que a meia elástica ela atua muito para o paciente que teve trombose, que tem insuficiência das veias profundas. Porque ela realmente, ela funciona, a meia, ela funciona como mais uma camada de compressão. Então, tem a meia, tem a pele, tem a fascia muscular. E tudo isso está agindo para comprimir. Então, essa sobreposição de camadas atua bastante na veia de dentro da perna, né? Não só nas veias mais superficiais, mas só para as varizes que estão por fora. Ela vai atuar na veia principal ali, na veia do sistema profundo, que é a veia que está acometida aí com sequelas de uma trombose, ou até pode estar ocluída, dependendo de cada caso. Tem gente que tem trombose, que a trombose recanaliza, tem gente que a trombose não recanaliza, né? Para esses dois grupos, a compressão vai ser importante. Mas principalmente para o grupo que tem insuficiência, que é a trombose recanalizada, que a veia não tem mais as válvulas de dentro, a meia elástica ela vai conseguir atuar diminuindo o diâmetro. E quando a gente diminui o diâmetro da veia, o que acontece? A velocidade com que o sangue anda dentro da veia é maior. Sabe quando você vai lavar o quintal? Você pega a mangueira e aí você aperta a mangueira. Para quê? Para a água ir mais rápido. De forma mais veloz, uma velocidade maior. É exatamente isso que acontece quando você faz a compressão elástica. Você diminui o calibre da veia e aí o sangue anda mais rápido. E é por isso que a meia elástica previne trombose, porque a velocidade é uma coisa importante. O sangue andar mais rápido dentro da veia evita uma nova trombose. E é por isso que ela melhora o retorno venoso também, porque ela aumenta a velocidade de retorno do sangue. Que ótimo. Doutora, nossa, que aula maravilhosa. Quero perguntar outra coisa que é muito comum e às vezes o pessoal tem muita dúvida sobre a hora de colocar a meia, se tem que elevar as pernas. Fala um pouquinho sobre isso também. Ah, isso eu adoro essa pergunta. Você riu, né? Adoro. Porque isso é um problemão, porque isso é uma das coisas que faz a pessoa perder a adesão ao uso da meia. Quanto mais dificuldade a gente coloca aí para o paciente usar a meia, é necessário a pessoa colocar antes de levantar da cama a meia. Que casos que são esses? Alô? Ixi. Já com complicações graves. Tá rodando. Alô, você tá me ouvindo? Voltou? Agora voltou. Então, casos muito graves e de inchaço grave. Então, pessoas que têm linfedema grave, elefantíase na perna, pessoas com ferida, pessoas com varizes de grosso calibre com complicações. Essas pessoas precisam. Todo o resto dos 90% dos pacientes que precisam usar meia elástica não precisa. Então, para que serve esse negócio de pôr a perna para cima? É para você diminuir o calibre da perna e ser mais fácil de você colocar a meia. Mas a grande maioria das pessoas não vai mudar o calibre da perna dela por causa de meia hora que ela levantou, tomou um banho para pôr a meia, certo? A sua perna, por exemplo, você usa meia elástica todo dia, não usa? Quando você acorda de manhã, tua perna tá murchinha. Se você for lá tomar um banho e voltar, a perna voltou. Não é tão rápido assim. Não é tão rápido. Você ficar o dia todo, às 5 horas da tarde, putz, esqueci minha meia, eu vou ter que colocar a meia. Eu acho que vale a pena colocar a perna um pouco pra cima pra te facilitar. Mas não tem nada que ajude o tratamento da meia elástica você colocar a perna pra cima. Tá? Então, é só para ajudar a colocação para a perna estar menos inchada. Eu não sei de onde que surgiu esse dogma. Eu já procurei até para saber de onde que
quem que inventou isso? Não achei. Nenhum fabricante de meia sugere fazer isso. Eu não sei por que algumas pessoas sugerem isso, alguns médicos sugerem isso para os pacientes. Não tem a menor evidência científica disso. Não tem. Não será porque a perna, a gente está com a perna elevada, o retorno tá mais fácil. Então a gente vai colocar a meia e o sangue que já subiu não vai voltar, alguma coisa assim. Ou não vai segurar o sangue lá embaixo. No momento que você pôs a perna para baixo, mudou a dinâmica do sangue. Ah, tá. Não vai fazer diferença. De verdade, não vai fazer diferença. Não vai fazer a menor diferença. Então é um mito que surgiu que nós vamos ter que pesquisar igual manga com leite. Exato. É a manga com leite da vascular. Nossa, porque é tão... Nossa, a gente conversa muito sobre isso aqui no IG. Não tem evidência, não tem nenhum estudo que mostre necessidade disso. Para alguns casos, que nem eu te falei, casos muito severos, casos... hoje mesmo, ontem mesmo, eu atendi uma paciente aqui no consultório com um inchaço enorme, uma elefantíase na perna. Essa paciente, um segundo que ela ficar com a perna para baixo, a perna dela vai inchar mais e ela não vai conseguir pôr a compressão. Então, eu preciso que ela fique com a perna para cima antes de colocar a compressão. Agora, o resto das pessoas que têm casos leves e moderados não vão ter benefício nenhum e vão ter malefício. Porque, que nem eu te falei, a meia para funcionar, ela precisa estar na perna. Então, a partir do momento que eu coloco um empecilho para a pessoa usar a meia, eu vou fazer mais mal do que bem. Uhum. Se eu ganhasse, sei lá, 1% de ajuda, o que eu perco de pacientes que vão deixar de colocar porque esqueceu, ou porque naquele dia ele estava atrasado e não dava para pôr a perna por minutos para cima, ou porque X mil coisas que podem acontecer. Então, coloque a meia. Eu falo para os meus pacientes, eu falo o seguinte: isso aqui é uma peça de vestuário que você vai colocar como se fosse a meia que você coloca todos os dias normal. Então você acorda, você toma seu banho, você põe a tua meia, a tua roupa, você vai trabalhar. Ponto. É isso. Sem complicação, sem mandingas e parece simpatia, né? Põe as pernas para cima, não sei quanto tempo, lá, não é simpatia. O que precisa é comprimir a perna. E essa compressão é usar e não a gaveta, né? Usar, exato. Precisa usar. Se não usar, não vai ter benefício. Então, eu tento ajudar o paciente a usar. Várias coisas que a gente pode fazer para ajudar o paciente a usar. Primeira coisa é ensinar a colocar. É super importante e é muito difícil a gente ver profissionais que auxiliem efetivamente o paciente a colocar. Eu sempre peço para o paciente trazer a meia para eu ver como é que ele coloca, porque só isso, tirar, sei lá, diminuir 5 minutos a vida do paciente já vai melhorar muito a adesão dele de uso. Segunda coisa, o posicionamento da meia na perna, principalmente para as meias 3/4. Gente, eu vou pegar uma meia aqui, uma meia 3/4 que eu tenho aqui no consultório. Essa parte aqui, gente, ela foi desenhada, ela foi projetada para ficar 2 dedos abaixo do joelho. Isso. Abaixo do joelho. Só que essa meia, ó, ela estica. Então, se você puxar a meia, ela vem parar no meio da tua coxa, mesmo ela sendo 3/4. Então, eu falo pro paciente assim, ó, não é a meia que manda em você, é você que é dono da meia, você que manda na meia. Então, você vai colocar isso aqui, 2 dedos abaixo do seu joelho. Então, o joelho tá aqui, imagina o joelho aqui, 2 dedos abaixo do joelho. E aí, ele não vai ficar pegando na dobrinha atrás, que é uma das coisas que mais incomoda. Incomoda, exatamente. E aí, se não ficar pegando na dobrinha atrás, já é 90% do incômodo que acontece do paciente reclamar do uso da meia. E aí você vai conseguir sentir o benefício. Porque se você tá com uma coisa que tá te incomodando, te garroteando, você não só vai prejudicar mais a sua circulação, mas também vai te incomodar. E aí você vai deixar de usar a meia e vai deixar de sentir o benefício da meia. Porque quem usa a meia direitinho sente a diferença que é você tá com a meia e você não tá com a meia, você não usar. Sim, a perna nossa. outra perna. Então, é outra vida. Quem tem sintoma sente muita diferença. Sente mesmo. E às vezes é um detalhe que faltou, entendeu? Então, quando você colocar, terminou de colocar aqui, isso aqui não pode ficar dobrado, não pode ficar enrolado assim, ó. Não pode ficar enrolado. Ele tem que ficar certinho assim, 2 dedos abaixo do joelho.
E aí você ajusta ela para baixo. Se ficar enrolada aqui, você ajusta ela para baixo para ela caber certinho na sua perna, né? Isso é uma das coisas. A terceira coisa que eu acho que influencia é questão de material. Porque cada pessoa vai ter uma necessidade diferente. Tem pacientes que vão ter muito calor. O cara é calorento, sinto muito calor, essa meia calor, mas não liga tanto para estética. Ah, tudo bem, essa meia ser feia. Desde que eu não passo calor, tudo bem. Então, uma meia como essa aqui, por exemplo, que eu tô te mostrando, que é uma meia de um tecido mais tecnológico, que vai fazer a perna transpirar melhor, que não vai ser tão quente, mas não é uma meia bonita, né? Mas aí a gente tem que ir pesando. Tem aquela paciente que fala assim, ó, se for uma meia feia dessa, eu não vou usar. Porque eu trabalho social, eu uso saia e eu quero usar uma meia que pareça uma meia fina. E a gente tem meias já no mercado de várias marcas que são fininhas assim, ó. Essa meia é uma meia 20 e 30. Tanto quanto essa daqui. Só que são de materiais diferentes. Então, é uma meia mais 30, 40 da fininha não tem, né, doutora? Tem. Tem uma marca que tem. Ela, óbvio, quanto mais elástico você tiver, melhor. Porque eu já fiz um teste, parece que pra mim a compressão da fininha não foi legal, não. Então tem pacientes que a complacência é diferente. Então, além da compressão, a gente tem a questão de acomodação, de quanto que a meia é mais dura ou menos dura. A gente já sabe que, em termos de sintomas, é melhor a meia ser menos complacente, ser mais dura. Só que as meias mais duras são as mais feias também, geralmente. Mas a maioria das pessoas vai sentir o benefício também com uma meia fina, entendeu? Então não são todas as pessoas que vão necessariamente precisar de uma meia de baixa complacência, uma meia mais dura. Às vezes a pessoa consegue ter o mesmo benefício de sintoma com uma meia menos complacente. Então eu tento... É aquilo que eu te falei, eu quero que a pessoa use a meia. Não adianta passar para ela uma meia que ela não vai usar. Porque zero compressão alguma compressão é melhor do que nenhuma. Exatamente. Então, eu tento adequar o paciente ao que tem no mercado, que existe possibilidades. Se ela quer uma meia colorida, se ela quer uma meia preta, se ela quer uma meia cor da pele, seja feia, seja bonita. Se é um homem que usa social e quer uma meia que pareça uma meia social, tem também no mercado já de várias marcas, diversos tipos que existem, né? Alguns pacientes, casos mais graves, por exemplo, aí eu acabo tentando convencer o paciente que um determinado tipo ou outro é melhor. Mas a maioria dos casos, o benefício vai ser muito semelhante. Até a gente acabou de comentar lá no começo da live que a gente nem tem certeza absoluta científica do benefício disso, ainda não é um ponto pacífico na literatura. Então, para sintomas, se o paciente estiver coberto e os sintomas dele estiverem melhor, seja com uma meia como essa, por exemplo, ou com uma meia como essa, ou com meia qual meia que seja, para mim tá de bom tamanho, desde que ele esteja fazendo algum tipo de compressão. Doutor, tá excelente, mas antes da gente finalizar, eu queria que falasse um pouquinho sobre a vida útil das meias, porque teve um dia que eu ri absurdo, que a seguidora já usava há 4 anos, né, e não trocava. Aí eu falei assim, gente, mas você não sentiu? Só tava fazendo calorzinho aí na sua perna. Então fala um pouquinho sobre isso, porque é algo que vai perdendo a elasticidade, não tem como, ainda mais do uso diário. Fala um pouquinho sobre isso pra gente encerrar e com certeza vai ter outra oportunidade pra gente continuar o assunto, porque tem muita pergunta aqui rolando. Meia é um assunto infinito, né? Tem um monte de dúvida, um monte de coisa, mas com relação a essa questão de vida útil, os fabricantes geralmente recomendam troca da meia a cada 6 meses. A maior parte dos fabricantes orienta isso. No mínimo, né? Por quê? Porque é um elástico, gente. Então, como qualquer elástico, ele vai perdendo a elasticidade dele. E para que seja efetivo, a compressão precisa ser adequada. E também por isso que a gente recomenda sempre que a pessoa compre uma meia de boa procedência. Tem um monte de gente que faz meia elástica de compressão. Mas nem todas as fábricas têm um controle adequado de quanto que é essa compressão.
Às vezes você tem um caso que precisa de uma meia de alta compressão, 30, 40 milímetros de mercúrio, por exemplo. E aí, às vezes, a marca não te dá essa informação, né? Não testou isso de forma efetiva na perna de várias pessoas para saber se realmente a meia está entregando essa compressão. Então, é super importante você utilizar meias de boa procedência, especialmente as indicadas pelo seu médico. E se o médico não souber te indicar, na própria loja, os vendedores conseguem te mostrar os tipos de meia e você mesmo verificar se é uma meia que tem as informações, tem quantos milímetros de mercúrio que for indicado pelo seu médico, se essa informação tá na caixa da meia, se é uma marca boa, né? Porque a durabilidade é uma coisa também importante, né? Porque nesses 6 meses tem meias que vão morrer em 1 mês, tem meias que vão durar os 6 meses. Então, né? O que eu comento aqui é que as minhas nunca chegaram, apesar de ser de marcas boas, reconhecidas, nunca chegaram aos 6 meses eu usando diariamente. E todas as vezes que eu faço a troca, eu faço a questão de fazer a fotinha do tamanho, porque elas crescem, né? Da diferença. Olha, eu estou trocando 3 meses no máximo aqui e olha a minha novinha. O tamanho é muito diferente. Então, eu faço para mostrar, né? Porque isso faz diferença. O pessoal tá perguntando. Complacência, se for uma meia mais fina, que nem essa meia aqui, ela vai durar menos. Não só porque ela desfia com mais facilidade, mas também por ela ser mais complacente, ela vai ter esse fenômeno que você percebeu na sua meia, de aumentar. E aí a compressão dela não vai ser mais a mesma compressão. Então, principalmente para casos que a pessoa tem muitos sintomas mais graves, talvez tenha que trocar em menos tempo, sim. Mas isso é o que eu tô dizendo que tá na bula da meia lá. Se você vai Exato. Vai 6 meses. Porque tem que ter o limite, senão é igual a Seguivida falou 4 anos, aí a gente ficou até brincando. 4 anos já é. E tem que ter para dar um norte para as pessoas entenderem, né, sobre a durabilidade. Existe um aparelho que chama PicoPress que a gente faz a medição de quanto que a meia está entregando, ou quanto que a compressão, que seja que o paciente está usando, um curativo ou um outro dispositivo de compressão, quanto que isso está entregando ali de compressão real na perna do paciente. Então, o ideal seria a gente ter esse aparelho. É um aparelho que nem tem no Brasil, então poucos médicos e poucos institutos de pesquisa, na realidade, têm esse aparelho. Eu mesmo não tenho aqui na minha clínica, mas eu acabo usando esse critério que você usa também. A meia já tá toda molenga, já tá toda, não tá mais... Vai dar nossa sensibilidade no uso. Tá fácil para colocar, muito fácil. Tem que suar um pouco. Tá errado. Doutora. A facilidade de colocar é uma coisa que as meias melhoraram, mas ainda não tá 100%, né? Até porque se for fácil é porque a compressão não tá adequada. Exatamente. Nossa, eu estou encantada, né? Quando eu fiz o convite, muita gente me mandou direct te elogiando, né? Falando, eu conheço a doutora. E assim, eu fico muito contente por ter aceitado, porque você já chegou até falando, acabei de dispensar um paciente, demanda tempo, disposição, interesse em contribuir com a gente, porque tem o lado de cá, né, do sofrimento, de ter que usar e tudo, e quando a gente vê o carinho, essa disposição mesmo de falar, é uma aula que eu sei que dá para perceber que você se empolga. Isso é de uma valia, sim, a gente fica muito contente. Então, tenho certeza que quem está aqui no Vídeo Trombose não te conhecia, agora vai virar fã, vai chegar lá nos seus canais. E tem muitos assuntos. Toda vez eu faço uma enquetezinha para ver qual o pessoal quer falar. E eu vou colocar aqui de novo. Continuamos falando sobre meia compressiva ou vou mudar de assunto? E aí, olha, tem como fazer outro para continuar o assunto? E aí eu faço o convite, a gente organiza novamente, viu? Muito obrigada. Nossa, de coração, muito obrigada mesmo. Eu costumo baixar, salvar as lives. A gente tem um canal, então os artigos que você falou, eu quero acessar, porque eu mando nesse canal, porque o Instagram limita a gente com relação ao conteúdo,
né? E então, coisas de ler, eu quero sim, tudo que tiver disponível, para eu mandar pro pessoal no canal do Telegram, tá bom? Tá bom, combinado. Obrigada pelo convite, foi excelente. Eu acho que a informação é a parte mais importante do tratamento de todo mundo. Sim. Quanto mais vocês puderem se informar da doença de vocês, saber o que vocês estão tomando, o que vocês estão usando, é o principal, não só para vocês se defenderem de más práticas, mas também para vocês entenderem o porquê das coisas. Porque quando a gente entende o porquê que a gente está fazendo aquilo, é muito mais fácil a gente aderir, a gente manter o tratamento, evitar complicações, evitar problemas no futuro. Tá bom? Estou à disposição aí, quando você quiser me chamar, pode me chamar. Sim, com certeza. Às vezes a com minha certeza. foi hoje, eu dispensei o paciente 2 minutos antes, já liguei. Não, mas isso é muito valioso, muito obrigada. E com certeza a gente vai se ver novamente, tá bom? Um beijão. E eu vou lá procurar o vídeo, tá, pessoal? Ó, ela tem Instagram, é um vídeo YouTube. De comédia, vocês vão rir bastante. Ah, eu amo, porque eu gosto. Eu gosto é dessas coisas mesmo. Tem umas palhaçadas. Então, eu amo. E aí pode ter certeza que agora a gente tá ali seguindo firme e forte, tá bom? Combinado. Beijão, obrigada, viu? Tchau. Tchau.